Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O calor marca o último dia de inverno no Rio de Janeiro, com altas temperaturas. Na votação pela descriminalização do aborto no Brasil, a ministra Rosa Weber deu um voto a favor, o único manifestado durante a primeira sessão. Trabalhadores peruanos encontram uma tumba inca em uma obra de tubulação de gás. A ONU alerta que a reciclagem não vai resolver a questão de poluição plástica. Em Pernambuco, a Procon interdita o Parque Mirabilândia após uma mulher ser arremessada de um brinquedo no ar. Você vai ver se a onda de calor pode causar impactos nas lavouras de soja em Rondônia. E em Belo Horizonte, o corpo da ex-jogadora de vôlei, Valesca Oliveira, é enterrado após homenagem. O Jornal Mundial começa agora. Moradores do Rio de Janeiro compartilham suas opiniões sobre altas temperaturas registradas no inverno, atípicas para esta época do ano. Sexta-feira, o último dia de inverno no Rio de Janeiro. Mas se engana quem pensou em frio. A estação foi marcada por dias quentes. A última semana foi de temperaturas altas, principalmente por conta de um bloqueio atmosférico que impediu a chegada de frentes frias. Estamos no fim do inverno. Então era para estar uma temperatura de 19, 20, até no máximo 22, 23 graus. Está atingindo picos de 35 graus. Então é muito calor. Na prática, a gente que está aqui na praia sofre muito porque, combinada a essa onda forte de calor, também tem a baixa umidade do ar, né? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o inverno de 2023 foi um dos mais quentes desde 1961. O INMET afirmou que o cenário pode ser resultado dos primeiros reflexos do fenômeno El Niño em pleno inverno, aliado aos efeitos do aquecimento global. Normalmente o Rio de Janeiro é verão quase sempre, né? Então a gente está acostumado com calor, mas esse ano realmente, para ser em pleno inverno, 40 graus é complicado. A gente vê aí o efeito estufa acontecendo na nossa casa, né? O Sistema Alerta Rio recomenda aos cariocas e turistas que em dias de extremo calor evitem ambientes fechados, aglomerações e exercícios ao ar livre entre 11 e 16 horas. Autoridades sanitárias aconselham a ingestão de bastante líquido, frutas, legumes e vegetais, além do uso de soro para hidratar nariz e olhos, protetor solar e roupas leves. O Supremo Tribunal Federal começou a votar nesta sexta-feira em plenário virtual a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. A ministra Rosa Weber deu um voto a favor, o único manifestado durante a primeira sessão realizada de forma virtual. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou nesta sexta-feira a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Relatora do processo, a magistrada destacou em sua manifestação que a criminalização da conduta de interromper voluntariamente a gestação sem restrição não passa no teste da sub-regra da necessidade, por atingir o núcleo dos direitos das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva e à sua dignidade. Este foi o único voto nesta primeira sessão, realizada de forma virtual. A votação foi suspensa logo em seguida, a pedido do ministro Roberto Barroso, que vai ser empossado no cargo de presidente do STF na próxima quinta-feira, para que a plenária fosse realizada de forma presencial. O tribunal agora deve decidir uma data para seguir com a votação, com as manifestações dos outros 10 juízes da corte. Atualmente, o aborto voluntário é considerado crime com penas de até 4 anos de prisão e é permitido apenas quando há risco à vida da mãe, má formação do feto ou quando a gravidez é resultado de um estupro. Caso o STF alcance maioria para a descriminalização do aborto, pessoas que realizarem o procedimento até 12 semanas de gestação não poderão ser punidas judicialmente. Isso não significa, porém, que o sistema público de saúde deva oferecer o procedimento. A onda de calor pode causar impactos nas lavouras de soja em Rondônia. Caio Teles conta na reportagem. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou no começo dessa semana um aviso de onda de calor.
Essa onda pode causar impactos nas lavouras do país. Em Rondônia, o plantio da soja foi liberado para todo o estado no dia 17 deste mês. Neste sábado, as temperaturas chegaram a 44 graus Celsius em algumas regiões do país. No entanto, apesar do calor intenso, o pesquisador de Embrapa, Vicente Gondinho, explica a umidade relativa do ar. Vai ajudar para que a plantação não seja tão afetada no estado. Rondônia é um dos estados que menos sentir na região centro-norte. Entre a alteração climática, Pará e parte da Amazonas devem ser afetados. Rondônia também mais em menor intensidade. Já o centro-oeste, principalmente o sudeste, não vão ter umidades muito baixas. São esperadas umidades abaixo de 15%. O normal para que essa época do ano é acima de 40%. As chuvas que caíram no estado na última semana também contribuíram para o início do plantio da soja para a safra 23-24, que começou a ser liberada a partir do dia 11 de setembro. Apesar dessa onda de calor, baixa umidade do ar e o fim da segunda safra, o tamanho da área plantada no estado de Rondônia deve ser menor, mas mesmo assim, a produtividade deve ultrapassar a safra de 2022 e 2023, que foi de mais de 2 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. De Fortaleza, Caio Teles para o Jornal Mundial. A Procon interditou o Parque Mirabilândia após uma mulher ser arremessada de um brinquedo no ar. A reportagem é de Rodrigo Jesus. Em Olinda, na Grande Recife, foi interditado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e pela Prefeitura da cidade. A medida foi tomada depois que o balanço de um brinquedo se soltou no ar e uma mulher foi arremessada na sexta-feira. A vítima, Davane Muniz Cordeiro, de 34 anos, foi levada ao Hospital da Restauração com traumatismo craniano grave. Na manhã deste sábado, fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco fizeram uma vistoria no parque de diversões. O Procon disse que solicitou ao Mirabilândia um relatório com documentação sobre a manutenção periódica de todos os equipamentos instalados no local. O órgão pediu ainda que a empresa apresente cópia da anotação de responsabilidade técnica de cada brinquedo e do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, além da licença do funcionamento do parque. O estabelecimento tem até 5 dias para enviar os documentos. De acordo com o Procon, o Mirabilândia permanecerá fechado até que toda a documentação seja apresentada. Além da visita do Procon, fiscais do CREA realizaram uma vistoria na manhã do sábado no Parque Mirabilândia. O gerente de fiscalização do órgão, Nailton Pacelli, explicou que a prefeitura é responsável por conceder a licença para que o parque funcione. O Corpo de Bombeiro informou que o Mirabilândia tem atestado de vistoria válido até o dia 26 de janeiro de 2024. Segundo a corporação, o documento atesta que o local está em conformidade com a legislação vigente no que se diz respeito à segurança e à proteção contra incêndio e situação de pânico. Os bombeiros disseram ainda que, nas vistorias de regularização, é verificada a existência dos equipamentos exigidos no projeto de combate a incêndio, como extintores, hidrantes e sinalização de saída de emergência, mas não compete à instituição fazer a análise e a manutenção dos brinquedos. Davine Muniz ficou ferida após o balanço em que ela estava a se soltar de um brinquedo que girava no ar em alta velocidade no Mirabilândia, em Olinda, na Grande Recife. Imagens enviadas ao WhatsApp da TV Globo, é possível ouvir o barulho do impacto da cadeira ao cair no chão no parque de diversões. O acidente ocorreu por volta das 15 horas de sexta-feira no brinquedo Wave Swing, que funciona como um balanço preso por corrente numa estrutura que gira no próprio eixo. De acordo com a administração do parque, os balanços podem alcançar uma altura de até 12 metros, simulando o movimento de uma onda.
A amiga que acompanhava a Lorane Ferreira disse que as duas tinham chegado ao parque cerca de meia hora antes do acidente e que o brinquedo deu 2 voltas antes da queda. Após ser levada ao ambulatório do parque, Daphne foi encaminhada para o Hospital da Restauração no bairro do Derby. Segundo a unidade, a paciente teve fratura pelo corpo e traumatismo crânioencefálico e se encontra em estado grave. A seguir, há um alerta sobre a poluição plástica e a despedida da ex-jogadora de vôlei Valesca Oliveira. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix. A ONU fez um alerta sobre a questão da poluição plástica. De acordo com a entidade, a reciclagem sozinha não vai conseguir conter a poluição ambiental pelo material. A chefe da Divisão Ambiental da ONU advertiu que a reciclagem não vai ser suficiente para enfrentar a crescente produção de plásticos. Inger Andersen pediu que sejam tomadas ações em toda a cadeia, sobretudo nos produtos de consumo. Há 2 semanas, foi publicada a primeira versão do futuro Tratado Internacional contra a Poluição pelo Uso de Plásticos, que deve ser finalizado até o fim de 2024. O documento vai buscar refletir a ampla gama de ambições dos 175 participantes, principalmente a brecha existente entre os que defendem a redução da produção de polímeros básicos e os que insistem no reuso e na reciclagem. A ONU afirma que a prioridade é eliminar o plástico de uso único para reduzir a oferta. A entidade reconhece que a reciclagem é uma parte importante do processo, mas com o aumento da utilização de plásticos, a medida não resolve todos os problemas. A produção de plástico mais do que dobrou nos últimos 20 anos e chegou a 460 milhões de toneladas anuais. Caso nada seja feito para mudar a situação, o número pode triplicar até 2060, enquanto a taxa de reciclagem beira os 9% ao ano. O corpo da ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Valesca Oliveira foi enterrado em Belo Horizonte na manhã deste sábado. O velório começou às 6 horas no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, região norte da cidade. O sepultamento ocorreu às 10 horas. Valesca morreu na última quinta-feira em São Paulo, após cair do 17º andar do prédio onde morava. A Polícia Civil Paulista investiga as circunstâncias da morte e apura a suspeita de suicídio. A atleta nasceu na capital mineira e tinha 43 anos. Ela foi campeã pela seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ganhou medalha de bronze nos Jogos de Sydney em 2000 e fez parte da seleção enviada para Atenas em 2004. Ela encerrou a carreira no Praia Clube em Uberlândia e se aposentou em 2022. Que triste, hein? Que descanse em paz. Pois é. O Jornal Mundial termina por aqui. Boa noite para você. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.